Podemos começar? Yes. Boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para refletirmos e vivenciarmos a palavra de Deus a partir do livro de Ezequiel, tema proposto para o mês da Bíblia. Eu, Marcela Alarcon, do CEBI Maringá, juntamente com o CEBI Paraná, acolhemos a todas e a todos que estão aqui na sala virtual e aquelas e aqueles que assistirão depois, para juntos participarmos de mais um Círculo Bíblico nesta noite, 16 de setembro de 2024. Hoje, o segundo Círculo Bíblico de 4 que faremos durante este mês. Quem vai nos ajudar a trazer luzes e chaves de leitura para este círculo será a querida biblista Ana Selma, do CEBI Ceará. Vamos dar início, então, com a mística de abertura, que será conduzida pela Maria José, do CEBI de Umuarama. Maria José, é com você. Olá, boa noite. Nessa noite, nosso estudo vai destacar a presença das mulheres na Bíblia e na caminhada do povo de Deus. As profetisas que denunciavam, resistiam e defendiam a vida do povo. E fazendo uma relação com o nosso momento hoje, de modo especial, nós vamos falar com as mulheres de hoje, que buscam nas mulheres da Bíblia a inspiração para exercerem seu protagonismo, sua liderança e sua resistência feita em frente a tantos desafios e diversidades. E assim vamos construindo uma caminhada. A sua, a minha, a nossa história de nós mulheres de hoje, que faz a história da caminhada deste povo de Deus. E em nossa vida, muitas vezes também, nós tivemos presente muitas mulheres que do nosso tempo também são profetisas, que denunciavam, denunciaram, anunciavam e anunciam e defendem a vida do povo. Quem de nós não teve contato com uma profetisa que se diziam hoje por benzedeiras, curandeiras? Quem de nós não teve um contato? Essas mulheres também construíram a sua história em defesa do povo de Deus. E hoje nós vamos refletir e rezar junto com uma música que nos faz resgatar memórias de nossa infância, que nos fará lembrar de mulheres que cuidaram de nós, que nos deram amor, que nos deram carinho e defenderam o direito, muitas vezes, de termos vida, de estarmos aqui hoje, através de suas orações, de seus benzimentos. Ouçamos, refletimos e fazemos uma memória de nossa infância, resgatando essas mulheres de nossa história.
das ervas primeiras, das tamarineiras, da noz, da hortelã. Ó Mãe Maria, feliz rezadeira, da fé mensageira de Jesus, mamãe. Tuas mãos afagam, teu sopro recria, tua reza alivia e a saúde salva. Tuas mãos afagam, teu sopro recria, tua reza alivia e a saúde salva. Ó voz das crianças da multimistura, do mel da fartura, da horta do bem. Ó meizinheiras dos chás das tinturas, dos florais de cura que faz tanto bem. Tuas mãos afagam, teu sopro recria, tua reza alivia e a saúde salva. Tuas mãos afagam, teu sopro recria, tua reza alivia e a saúde salva. Mães bezedeiras do reiki das loas, das palavras boas, do axé que refaz. Índias e pretas, brancas e mestiças, filhas da justiça, do pão e da paz. Tuas mãos afagam, teu sopro recria, tua reza alivia e a saúde salva. Tuas mãos afagam, teu sopro recria, tua reza alivia e a saúde salva. Mães benzedeiras do reiki das loas, das palavras boas, do axé que refaz. Índias e pretas, brancas ou mestiças, filhas da justiça, do pão e da paz. Tuas mãos afagam, teu sopro recria, tua reza alivia e a saúde salva. Tuas mãos afagam, teu sopro recria, tua reza alivia e a saúde salva. Benção, mães bezedeiras. Gratidão, Maria José. O CEBI, com seu jeito de ler a Bíblia, nos ajudará a aprofundar a nossa leitura neste livro tão desafiador que é o livro de Ezequiel. E quem facilitará nesta conversa será Ana Selma, e ela vai nos conduzir a suspeitar, a enxergar a resistência das mulheres em Ezequiel, iluminando assim a nossa realidade e esperançando nossas comunidades. Em virtude de um outro compromisso, a Ana Selma não estará ao vivo conosco, mas ela deixou gravado para a gente algumas reflexões, chaves de leitura e provocações. Após a fala dela, nós iremos para grupos e vamos trabalhar alguns textos propostos, pela própria Ana Selma. Terminado o tempo dos grupos, voltaremos aqui para a sala principal, partilharemos um pouco das nossas conversas em grupo e ouviremos as considerações finais que ela gravou para a gente. Então, convido a todos para ouvirmos a Ana Selma. O pessoal agindo desse jeito. Tudo bem, Marina? Marina está sem áudio, mas um pouquinho de paciência, gente, que está carregando. É isso, Marina?
Liga o seu microfone. Ah, tá. Olá, boa noite. Infelizmente, eu não vou poder estar, né, com vocês simultaneamente, então, por isso, estou gravando. Mas é uma alegria imensa poder estar, mesmo que numa gravação, né, estar nesse círculo, nessa ciranda de conversa sobre o Ezequiel. Eu sou Ana Selma, eu sou aqui do CEBI Ceará, e a gente vai falar um pouquinho da resistência das mulheres no livro de Ezequiel. Né? A gente já teve alguns encontros, né? Vocês já tiveram alguns encontros, então eu vou fazer uma pequena linha do tempo, apenas para a gente se situar e ver como as mulheres elas vão estar também nesse percurso, porque sempre a gente fala de modo geral, genérico, só que as nossas experiências, as experiências das mulheres, elas são um pouquinho diferentes e a gente vai observar isso nessa minha fala. Uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente está lendo o livro de Ezequiel, porque como fala, né, o livro do Ezequiel, a gente acha que é a história dele, personificada na pessoa do Ezequiel. E a gente tem que treinar os nossos ouvidos e os nossos olhos para a gente perceber que existem muitas vozes no livro do profeta Ezequiel. Muitas vozes que vão estar recebendo o nome como se fosse o Ezequiel. Então, esse é um convite para que a gente possa perceber essas vozes. E dentro dessas vozes estão as experiências das mulheres. O Ezequiel, quando ele vai para o exílio, ele vai como um exilado. Né? Ele era filho de um sacerdote importante, né? Ele ainda deveria ser jovem, mas já foi casado, provavelmente, e ele foi levado como exilado, não foi como uma pessoa escravizada, como a gente imagina, que ele vai ter trabalhos forçados. Ele foi junto com a elite de Jerusalém. E a gente, pensando assim, né, ele foi com a elite, mas também foram outras pessoas que não eram da elite, porque o Ezequiel deveria levar as pessoas do serviço da casa dele, devem ter ido junto com ele. Né? O Ezequiel ele começa a profetizar 5 anos antes da chegada da segunda leva. Então, o Ezequiel, o profeta sacerdote Ezequiel, ele começa a falar para o público ainda da elite. Ele ainda não está falando para todas as pessoas exiladas, né? Ele está falando para os seus pares, para as pessoas que foram exiladas junto com ele nessa primeira leva para a Babilônia, que aí foram reis, né? O rei, né, com a sua esposa, família, devem ter ido juntos, né? A alta aristocracia, toda a liderança foi levada, né? Os grandes generais, porque o objetivo dessa primeira leva foi a desmilitarização e a despolitização da cidade de Jerusalém. Né? Na segunda leva, que foi a destruição da cidade, que teve toda a questão do cerco de Jerusalém, então teve a questão da fome, teve a questão de pessoas massacradas mesmo, né? E aí a gente tem que pensar como é a experiência de mulheres em tempo de guerra. Se a gente analisa, toda a situação de todo mundo é ruim, mas a das mulheres ela se torna um pouquinho piores, a situação fica um pouco pior por conta da questão do seu corpo, porque é tática de guerra, estupro. Isso é tática de guerra, não é coisa do passado, porque ainda hoje é usado. Se a gente for fazer uma pesquisa breve, recente, o Haiti está exigindo do Brasil, que o Brasil foi como uma força de paz para lá, né? Mas o Haiti está exigindo que seja cobrada a paternidade das crianças, das mulheres que foram violentadas lá pelo exército brasileiro. A gente lembrar também um pouquinho da Ucrânia, a gente via deputados dizendo que ia para lá porque era muito fácil conseguir
ficar com as mulheres, porque elas estavam numa situação de vulnerabilidade. E a gente vai ver isso com muita frequência em todos os relatos de guerra, em todos os relatos de migrações, né? Que os homens poderosos ou apenas alguém que esteja um pouquinho numa melhor situação vão se aproveitar dessa situação por questão de comida, né? Mesmo que não seja o estupro, mas vão usar dessa situação de vulnerabilidade das mulheres para se aproveitar dos corpos deles, né? E muitas dessas mulheres que foram estupradas tiveram filhos. Então, ficou nessa situação de limbo. E a gente vai ler, se a gente for lá para o profeta Isaías, a gente vai ver essas questões, né? Lá em Isaías 54 e Isaías 63, vai colocar exatamente Javé como pai e como esposo. Então, a gente vai conseguir perceber um pouquinho do que essas mulheres estavam passando e vivendo, por homens que não queriam mais saber dessas esposas, porque elas foram violentadas, não quiseram saber de seus filhos, porque não eram filhos de pessoas, né, dos judeus. Então, os judeus não queriam assumir a paternidade, e é óbvio que o exército também não ia assumir essa paternidade, até porque estuprador não é pai, né? Então, a gente começar a perceber como deve ter sido a experiência dessas mulheres. O Ezequiel, quando ele começa, principalmente das imagens, a gente vai perceber que muitas das imagens que o Ezequiel utiliza não são imagens do povo da elite, né? A gente pode pegar a questão do tijolo, quando ele, uma das visões lá do tijolo, que ele vai falar do cerco e tudo mais. O Ezequiel não viveu o cerco de Jerusalém. Ele não viveu a questão da fome, ele não teve comida racionada, ele foi exilado. Mas se a gente for ler lá em Jeremias, Jeremias não, em 2 Reis 25, 27 a 29, o que aconteceu com o rei Joaquim? Depois ele estava comendo na mesa do rei da Babilônia. Então, a gente pode tirar um retrato, mais ou menos, que a elite tenha ficado de boas com as elites da Babilônia. Já o povo que foi na segunda leva, nem tanto, né? Esse povo, ele passou pelo cerco de Jerusalém, pela questão da entrada violenta do exército, né? De perder suas referências. O Ezequiel perdeu também suas referências, né? A gente não pode dizer que ele não sofreu, porque ele tinha um status, né, em Jerusalém, tinha a questão do templo, que ele não vai ter mais lá no exílio. Mas, mesmo assim, se comparar com o pessoal que foi na segunda deportação, é gritante a diferença. Então, o convite é que a gente possa perceber nos textos que a gente vai estudar essas vozes, né? A gente vai ler nos grupos textos que vão falar do cotidiano. E é interessante que a gente possa observar o cotidiano de quem? De quem é que esses textos estão falando? A gente tem que tirar um pouco da imagem essa questão do Ezequiel como sendo a figura atuante em tudo. Vamos ver Ezequiel como comunidades. Quais são os gritos que a gente está ouvindo? E nesses gritos a gente vai observar o Ezequiel falando das profetisas, né? Ele não nega esse status de mulheres profetisas, né? Então, a gente tem que observar como o Ezequiel está falando delas e como retrata os homens. Eles dizem que elas deixam viver quem deve morrer e deixam morrer quem deveria viver. E a gente deve pensar, quem será que deveria morrer que está vivendo? E quem será que deveria viver que estão morrendo? Né? As mulheres, elas sempre tiveram uma experiência diferente de sagrado. Ezequiel é do templo. O templo nunca foi espaço acessível para as mulheres. Então, as mulheres têm outras vivências de experiência com Deus Javé, né? Então, provavelmente deveria ser de religiosidade popular, não ligadas ao templo, e que na figura das pessoas ligadas ao templo eram coisas de gente impura, de gente que menor, né? Porque
vai ter essa referência do templo com a religiosidade popular, como, inclusive, como sendo uma prostituição a Deus, né? Que não estavam vivendo a fidelidade ao Deus Javé. Só que a gente tem que perceber isso. As mulheres viviam uma religiosidade popular porque elas não tinham acesso ao templo. O templo era o lugar dos homens, não era o espaço das mulheres. Então, quando vem essa crítica às mulheres profetisas, a gente deve pensar, o que será que essas mulheres estavam fazendo que incomodava tanto? Será que não era esse acolhimento a essas mulheres que foram violentadas? Será que de muitas crianças que foram violentadas, que essas mulheres também fizeram o aborto dessas mulheres, dessas meninas? Né? Então, a gente tem... O texto não fala, mas tem muita margem para a gente pensar o que será que estava acontecendo ali, né? Nessas condições de quem deveria morrer e de quem deveria viver. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Então, do que será que estava falando? Porque se a gente for ver as relações do Ezequiel com o feminino, é muito feio, é muito violento, é muito brutal para os corpos das mulheres, né? E aí, ligando a questão das profetisas do capítulo 13, a gente vai falar um pouquinho da morte da esposa de Ezequiel, que ele não chora, né? E aí a gente pergunta, quais são os corpos hoje que a gente chora? Quais são os corpos que merecem cuidado, merecem luto e merecem choro? Né? Então, naquele tempo, nessa condição, o Ezequiel não chorou a morte da esposa. Mas, se a gente for analisar quais eram os corpos de mulheres que mereciam choro, luto e respeito. E hoje, quais são os corpos que a gente chora? Quais são os corpos que a gente tem cuidado? Quais são os corpos que a gente tem atenção e que merecem essa nossa tristeza, esses nossos sentimentos? Né? E andando um pouquinho pelas imagens do Ezequiel, a gente vai ver 2 capítulos que, para mim, são os mais pesados, que são o 16 e o 23. E vai falar da resistência da cidade de Samaria e de Jerusalém, mas por que colocar isso no corpo das mulheres, nos corpos das mulheres? Né? Por que uma imagem tão perversa, tão violenta, em cima dos nossos corpos? Né? No 23, principalmente, né, no 23, 20, que para mim é uma das formas mais violentas, mas é só a gente lembrar, há bem pouco tempo, do episódio do impeachment da ex-presidenta Dilma, dos adesivos dos carros. Né? Então, a forma, quando querem se opor a uma mulher, sempre vão atacar sua sexualidade. Se a gente for contextualizar, as mulheres da época, elas não tinham a escolha, elas não podiam escolher os seus companheiros, nem pelo rosto, imagine pelos órgãos sexuais. E é isso que dá a entender no 23, 20. Né? Então, de forma muito vil, muito violenta, e a gente se pergunta, por que tanta violência? E o que me vem à cabeça sempre é assim, a violência ela é proporcional à resistência. Então, aquelas mulheres elas estavam resistindo a muitas questões e a violência contra elas era proporcional à resistência que elas faziam. Então, o texto só vai falar de mulheres de forma negativa, mas a gente vai ouvir a voz dessas mulheres e a voz dessa resistência nos textos que nós vamos trabalhar nos grupos. Então, que a gente possa pensar o que será que estava acontecendo com essas mulheres que elas precisaram resistir de forma tão resistente, tão brutal, para que a violência fosse tão forte como estava sendo. Então, eu abro com essa pequena exposição, para que a gente possa pensar nos grupos. O que estava acontecendo com essas mulheres?
né? Quem é que deveria morrer, quem é que deveria viver. E quem essas mulheres estavam protegendo, e quem, porque a elas não é negado o título de profetisas. E a profecia, ela denuncia e ela anuncia, né? E celebra. Então, que a gente, nos grupos, a gente possa pensar, né? Essas mulheres profetisas, o que elas denunciavam? O que elas estavam batendo de frente com os poderosos, que mesmo no exílio tem uma diferença, né? Dos grupos que foram na segunda leva dos que foram na primeira. Então, é importante que a gente possa perceber essas vozes nos textos que nós vamos trabalhar nos grupos, certo? Então, vamos para os grupos e depois a gente vai fazer uma grande partilha. Muito bem. Agora nós vamos para os grupos. Vocês conseguiram perceber um pouco as pistas que foram dadas, né? E eu coloquei ali no chat as perguntinhas. Quem estava lá no grupo do WhatsApp já tem as perguntinhas, né? Mas para quem está chegando aqui no nosso grupo, nós temos ali 5 textos, né? O grupo 1 vai ver o profeta Ezequiel 4, do 9 a 17, que fala da comida, né? O grupo 2, Ezequiel 13, do 17 a 23, que fala dessas profetisas. O grupo 3, Ezequiel 24, do 3 ao 15, que é uma parábola da panela. Depois o grupo 4 é o Ezequiel 16 e o grupo 5, Ezequiel 23. É um texto meio grandinho, mas dá para fazer uma leitura e depois fazer a reflexão. Aí tem as perguntinhas. O que nos chama atenção nesse texto? O que elas denunciam e como se dá essa resistência? Como essas violências contra os corpos das mulheres acontecem hoje? E quais os grupos, antes, né? Quais os grupos que produziu essa memória, né? Aquela resistência. E, por fim, eu mudei a ordem ali, mas a ordem final é como que essas violências acontecem contra os corpos das mulheres hoje. Tá? Só inverter a última ali, que é uma atualização. Então, é analisar o texto, né? E comentar bastante. A gente sabe que a riqueza está no grupo, nem tudo que a gente conversa a gente consegue trazer aqui para, né, para o grande grupo, mas é bom que alguém consiga fazer uma síntese, colocar e trazer essa partilha para nós, e é nós que vamos partilhar aqui com toda, né, todo esse trabalho que foi feito no grupo. Conseguiram anotar lá? Eu não sei se depois que formar a sala vocês conseguem ter acesso ao chat. Nós vamos formar, então, 5 grupos. Vocês aceitem aí, né? Quando vai a notificação, aceitem, porque senão vocês ficam pendurados aqui na sala central. Nós temos 25 minutos para trabalhar. Agora é 8 horas, né? 26. Então, quando for 20 e 36, mais ou menos, 20 e 30, né? Já dá para a gente vai estar retornando. Até as 21 horas a gente consegue concluir tudo, eu acredito. Tudo bem? Tem que copiar e colar as perguntas ali, né, para ter, e a gente Quem ver puder qual que já é o grupo da copiar, mas gente, está né? lá no grupo do WhatsApp já tem as perguntinhas também. E Aí saber quem... qual que é o grupo de cada um, né, que vai aparecer o número do meu grupo, né? Que eu vou, Ah, que eu vou... sim, vocês observem o grupo aí. Mas eu já vou dar uma dica, já vou falar rapidinho, então. A Uhum. sala 1, tem pessoas que não têm o nome aqui, mas tem o José Bonifácio, Maria Pereira, Naíssa, Porfia e o Wilson. Grupo 2, Ana, não sei do que, Ana, Lauro, Lucélia, Marcela e Murilo. Sala 3, Ciro, Emerson, Jaqueline, Maria Gonçalves e Poli. Grupo 4, Cida, Conceição, Lineuza e Milcíades. Grupo 5, Marina, Luciene, Ramira. Vai ficar um grupinho pequeno aí. Qualquer coisa a gente joga mais alguém para lá. Tudo bem? Então, vamos abrir a sala. Aceitem para ir mais rápido, senão fica demorando muito para cair.
Porfíria, você tem que aceitar aí. Lauro, Porfíria não está indo. Sala 5. Marina, você não vai? Eu vou, mas eu não sei onde está o meu, não. Não achei Deixa eu aqui. tentar jogar você, vai que você é sala 5. Se eu for mexer com você, você vai para outra sala agora. E a sala 5 está bem pouquinho também. Deixa eu ver. Não foi o recado? Acho que dá para eu ingressar aqui, ó. Você conseguir entrar na sala 5, porque a sua é que só tem 3 pessoas lá. Edmilson vai entrar? Qual que é a sua, Edmilson? Deixa eu ver. Não, você não falou meu nome. Ah, peraí, como que é o seu nome aí? Você tá com... Eu achei que você está com Centro de Estudos Bíblicos. Deixa eu ver. Você está na sala Ixi, eu 5 esqueci de também. trocar. É. Você está na sala 5 também. Vê se consegue você mesmo aí. Tá, tô indo. Já vou, só um pouquinho. Vou dar um pausa aqui na gravação. Que nós também recebemos batismo e vocação para comer deste pão da palavra e lutar com fé, amor, perdão. Ser constante na vida é difícil, é sempre recomeçar, carregando o peso uns dos outros, porém sem se queixar. Esse primeiro refrão da música fala sobre o rolo, né? Que muitas vezes é indigesto. Quer dizer, ele é gostoso a hora que mastiga, né? Mas depois no estômago ele pesa, né? Como um fel amargo. E muitas vezes esse texto traz um paladar amargo na boca, né? Pelo que a gente está percebendo aí em algumas leituras. Então, como que nós vamos partilhar agora, né? Os grupos poderiam compartilhar aquilo que discutiram de forma mais sintética, as impressões, ou querem responder pelas perguntas, como vocês conseguiram produzir lá no grupo? Quem que estava no grupo 1? O grupo 1, Bonifácio, a Maria Pereira, o Wilson, Wilson. e a irmã. Quem vai falar? Quem estava dizendo tudo era o Wilson, mas parece que ele saiu do grupo aí, ou alguma coisa assim, não sei. Era o Wilson quem estava coordenando. Maria Pereira. Acho que muita gente caiu. Eu também caí quando saímos da sala, caiu a conexão. Eu cliquei também, eu saí, eu tive que entrar de novo, acho que foi isso. Também, Às vezes o pessoal cai um pouco, mas vamos tentar aí, né? Vocês querem fazer uma memória do texto que vocês leram, o primeiro texto? O que o texto fala? De pegar o trigo, a cevada, colocar numa vasilha, preparar o alimento. Quem que poderia? Maria Pereira, consegue lembrar? Quem falou mais no texto foi o Bonifácio. Houve pessoas que nem abriram o microfone. Eu, assim, só percebi a questão, né, da comida e da água, que foram os bens ali racionados. Sei lá, parece um tipo de punição, as medidas para aqueles dias. A questão da carne, né? E a questão que chamou muita atenção de cozinhar sobre fezes de animais, depois
dar uma colher de chá para ser sobre fezes humanas. Para mim ficou uma coisa muito esquisita, muito estranha. Se o Bonifácio ali, que falou mais, quiser colocar, eu não gostaria de... Só ali mesmo o texto. Não consegui digerir, não, nem mastigar. Não dá nem para engolir, né? Nem quero também, não. Estou cansada hoje. Com relação ao que nos chama a atenção, eu acho que nós mais ou menos discutimos que essas medidas impostas por Javé, o racionamento da alimentação, é justamente para que são medidas duras, mas para que servem para que o povo israelense, ou de Jerusalém, os deportados, eles possam agora ter uma nova atitude, para que eles voltem a reconciliar-se com Javé, e aí, então, Javé ter, como se diz, pena deles, ou para não fazer o cerco que ele quer impor a Jerusalém. Seria uma medida deles se retratarem, essas medidas seriam para que eles pudessem se retratarem, e aí, então, Javé tivesse compaixão deles e não fizesse o cerco a Jerusalém. Vocês conseguiram perceber alguma imagem baseada naquilo que a Ana Selma falou sobre as mulheres dentro do texto? Não. Parece que ela lembrou um pouco quando você fala de pegar uma panela, preparar o trigo, a comida, né? Onde que elas estão presentes nesse momento? Nesse caso aqui, como se diz, nós achamos até, em função da alimentação, como, por exemplo, seria excremento humano, que depois ele deixou excremento de boi, com misturado isso aí, esse amassar o barro, como se diz, esse amassar o pão, para nós se torna até como se fosse asqueroso, alguma coisa assim, repugnante. Entendeu? Tanto que o próprio Ezequiel disse: Senhor, eu não como, em toda a minha vida eu não comi coisa impura. Como agora eu vou comer excremento humano? Porque talvez porque não compreendeu aí também como se diz, a severidade das medidas que Javé queria impor. Uma coisa que remete um pouco, acho que esse texto, mas faz lembrar um pouco, é o texto das Lamentações, né? Lá em Lamentações tem momento que fala que as mulheres chegavam a comer suas crianças mortas para poder sobreviver. Então, talvez a situação de penúria, né, de desespero que o povo também enfrenta, talvez fica na memória das pessoas esse tipo de situação. Agora, com relação ao que elas denunciam, o que denunciam e como se dá resistência, nós mais ou menos sim. Eles denunciam o esquecimento das orientações e o povo se afastando de Javé. Quer dizer, a resistência se dá de próprio Javé, com a adoção dessas medidas duras para que eles possam nele novamente acreditar, voltar-se para ele novamente. Criar um novo... E com relação ao quais os grupos que produziram aquela memória, na realidade não dá para nós entendermos por quê. Se tinha os primeiros exilados foram deportados, os primeiros exilados foram deportados, ficou apenas os pastores e os camponeses. Não foi praticamente só para essa população. Talvez nós achamos que fosse aí, então, voltado para os exilados da primeira deportação, que estavam retornando. Então, essas medidas seriam duras para que eles, ao retornarem, não incorressem no mesmo erro, não cometessem as mesmas gravidades dos erros que já tinham cometido. E com relação à violência contra os corpos da mulher, o que nós achamos mais foi justamente é que as mulheres, naquele tempo, elas não tinham realmente vez, desculpa a expressão, não valiam nada, praticamente, mais ou menos assim. Mas é porque elas não tinham como se
se denunciar, elas não tinham como buscar ajuda. Com relação ao que acontece hoje, a mulher ainda continua 100 vezes, mas já tem uma gama de órgãos ou de instituições que já dão apoio, que já ajudam ela a se manifestar. Então, quer dizer, hoje, muitos continuam em determinadas ações da mulher, procedimentos ainda continuam sem voz, sem vez, mas já tem a seu favor uma rede que lhe dá apoio. Porém, é o seguinte, como no texto que nós tivemos da concubina, em que o corpo dela foi esquartejado, hoje, muitos também, em alguns casos, se observa que a própria mulher não está querendo se dar o direito, ter o direito da sua observação, quando ela se expõe nas mídias, através de hoje em dia, do modismo que tem hoje em dia. Entendeu? Seria mais ou menos o que nós discutimos aqui. Não sei se realmente tem a opinião completa do grupo. Qual foi o que nós discutimos aqui? Tá bom, mas alguém quer colocar ou vamos para o grupo 2? Grupo 2 estava o Laura, a Marcela e a Lucélia. Já querem falar? Quer comentar o que é o texto de vocês, né? Sobre o que ele fala? Bem, nosso texto, né, fala sobre enfrentar as mulheres, né, do povo que profetizam conforme seus próprios interesses, profetizem contra elas, aí mais na frente diz aqueles que costuram nos seus punhos fitas mágicas e preparam véis para as cabeças de pessoas de todo tamanho, para seduzir os outros. Também fala que vocês me profanam diante do meu povo por um punhado de cevada, um pedaço de pão, destinando à morte quem não deveria morrer e destinando à vida quem não deveria viver. Aí, mas lá embaixo fala também na questão de arrancarei também os véus de vocês, preparando e livrarei o meu povo das mãos de vocês. Eles não ficarão mais nas mãos de vocês, como se fossem caças. A gente ficou assim, em dúvida, né? Chamou nossa atenção porque o texto fala de mulheres que a gente entendeu assim, que buscam a sua sobrevivência por meio da produção de véis, né, de alguma coisa, e trocam isso por pães para a sua sobrevivência, mas ao mesmo tempo vem dizer que era profetizar contra elas, né? Então a gente ficou assim meio em dúvida de como seria esse texto, mas a gente pôde ver que as mulheres aqui, a luta delas era a questão da sobrevivência, né? De produzir para sobreviver, a questão de ser explorada. A gente percebe que tem uma certa exploração, uma certa questão de insegurança da mulher, né, pelo fato de, assim, de ser uma acessível, vamos dizer, de poder ser abusada, essa questão de quando ele diz que as mulheres profanam vocês, a gente entende que ele estava se referindo às mulheres, né? Me profanam diante do meu povo por um punhado de cevada e um pedaço de pão, ou seja, elas estão ali trabalhando para trocar o seu trabalho por um pedaço de pão. As outras perguntas, Lauro, era o quê? O que chamou a atenção foi da gente já falei, né, que essa questão de que o texto fala de mulheres, mas parece que o autor está meio que atacando elas, ora meio que defendendo, foi um negócio assim meio confuso, né? E a gente vê também que existe hoje a questão também da exploração da mulher, hoje ela ainda existe, né? Tudo é meio que culpa da mulher. Tudo é porque foi a mulher que está aqui, fala da questão da sedução, né?
Nosso texto fala da questão de seduzir. Tá aqui, ó. Ai de vocês que costuram os punhos, fitas mágicas e preparam véis para a cabeça de todos, para a cabeça de todas as pessoas, de todos os tamanhos, para seduzir os outros. Então, aqui já diz como se a mulher fosse culpada por tudo, né? E hoje a sociedade, ela usa muito, assim, a questão de quando, vamos dizer, um caso que envolve a mulher, é bem mais repercussão do que quando envolve um homem. Então, hoje em dia ainda tem muito essa questão de que, é porque é mulher. Não, é porque foi uma mulher, né? Então, ainda existe muito isso dentro da sociedade. Principalmente aqui a gente vê a luta, a denúncia delas aqui era pela sobrevivência, né? Para ter o direito de sobreviver daquilo que elas faziam, que era o quê? A costura, né? Fazer o véu. E era a forma que elas tinham para denunciar a forma de exploração que elas viviam. Se Lauro, mas Marcela quiser completar mais alguma coisa que eu tenha esquecido. Só essa questão de quais os grupos que produziram aquela memória, aquela resistência. Então, Isso. aqui que nós estávamos olhando é um pouco complicado, porque essa resistência, quem produziu foi as mulheres, é claro. Mas quem escreveu foi um profeta, ou seja, foi um homem. Vamos falar que foi um profeta, né? Mas ele diz que foi o Senhor que jogou essa maldição contra elas. Lá, desde o primeiro verso que nós vimos aí, que é o 17. 17, isso. Deixa eu ver que é 17. Mas eu acho que eu saí do lugar e fui para outra. Aqui, Profetizem contra elas. Mas aí diz que era o filho do homem. A outra Bíblia diz que era o filho de Adão. E o Senhor profetizou contra ela. Agora, quem eu acho que profetizou isso aí contra ela não foi bem o Senhor, não. Até lá no verso 19, que diz o seguinte: vós me profanais diante do meu povo por um punhado de cevada e um pedaço de pão seco. Tá, até aí tudo bem. Destinando à morte aqueles que não deveriam morrer e à vida aqueles que não deveriam viver. Eu não sei em que essas mulheres influenciavam quem vive e quem morre. Não seriam elas, de repente, curandeiras, benzedeiras? O texto não fala nisso, né? Quando pergunta ali o grupo que produziu essa memória, nós entendemos que não foi a elite, porque nós entendemos que a elite não seria essa que trabalha com as mãos, trabalhos manuais, costurar, né? E também a elite não seria esse grupo que estivesse fazendo trabalhos manuais em troca de um punhado de cevada e por pedaços de pães, né? Eles não estariam passando tanta fome assim. E aí, em função disso, e por ser mulheres, o texto acaba fazendo esse jogo de linguagem e levando essa violência contra as mulheres, exatamente na forma de linguagem, que a mulher, ela seduz, né? Tudo isso. E aí, jogando tudo contra, entendeu? Talvez algo que ela estivesse fazendo para o povo pobre, denunciando, aí aqui no texto há um jogo de inversão, e colocando essas mulheres como as ruins, né? Com algo negativo. Bem, mas alguém quer falar? Não, era só... sim. De vocês três, né? É capaz que eles não leram os outros no meu tempo, né? É bom os outros também falar um pouco, porque sempre a gente fala primeiro e não sobra tempo para os últimos. Vamos lá, então. O terceiro grupo. Quem quer o terceiro grupo aqui? É o Emerson, Ciro, Maria. Eu não consigo ver aqui o nome. Maria Gonçalves, como que vocês... É a Jaqueline. Tá. Quer Bom, falar um pouquinho sobre o texto, o que vocês eu leram? vou estar ao início, os demais podem comentar. A gente encontrou um pouco de dificuldade de encaixar as perguntas dentro do nosso texto, que é o capítulo 24, versículo 13
3 ao 15, que é a parábola da panela, né? E essa parábola da panela, ela fala sobre o cerco, né? De Jerusalém. O cerco é o fogo, Jerusalém é a panela enferrujada e seus habitantes são a carne. E o melhor do rebanho é a elite que enferruja com suas más ações a cidade santa. A ferrugem é tão grave e forte que nada poderá purificá-la. Jerusalém enferrujada será destruída. Então, a gente encontrou um pouco de dificuldade de como localizar aqui a presença das mulheres, né? A Vânia deu um pitaco e a gente, mais ou menos, vai fazer uma colocação com uma provocação para o grupo todo, que essa questão da panela, né? Ali da carne, de cozinhar a carne, dos temperos, era uma coisa do cotidiano feminino, e que, de repente, isso traça um paralelo, com uma coisa, da ferrugem, das más ações, enfim, da sujeira, que só com o fogo que poderá ser purificado, E daí também a questão hoje, Hoje, eu penso que as mulheres estão na mesma situação da época que as profetisa naquele tempo seriam talvez o movimento feminista, da época, e que com isso elas eram condenadas e sofriam todo tipo de violência, e que hoje continua o mesmo, a questão do feminicídio, alto número de feminicídios na sociedade, do que se comentou do grupo anterior também, aquilo que acontece com a imagem da mulher é feito toda uma divulgação negativa, Dentro da própria igreja também a gente vê que as mulheres não têm os postos ainda que deveriam e mereceriam, e lendo até sobre a igreja sinodal, encaminhada pelo Papa, aí está uma preocupação sobre essa questão também aí, que está tendo uma limitação para que a gente, pensando que a coisa pudesse se abrir um pouco mais, mas ainda há, o patriarcalismo cercando e não deixando as coisas evoluírem na igreja e na sociedade como um todo, E a gente, então, encontrou dificuldade quanto às perguntas e o texto em si, para a gente poder falar mais sobre a questão da realidade das mulheres da época, Alguém do grupo queira comentar ou questionar? Eu acho que é isso. Emerson, Eu acho que é isso mesmo. Você falou tudo. É isso. pode falar, Isso aí Emerson. são só, assim, esse tipo de leitura são pistas, mas, na verdade, a gente não pode também forçar o texto, a gente busca encontrar nos textos esses traços, sua existência, mas a pergunta básica é o que chamou atenção no texto, O que esse texto está nos provocando, o sentimento que ele nos traz. Nem sempre, é claro, a gente precisa espremer o texto para ver se sai alguma coisa, não. Mas mais alguma coisa aí, ou vocês querem? Acho que o texto ele está muito isolado. Eu fui ler o capítulo anterior, que é o que o próximo grupo vai trabalhar,
E aí eu acho que, lendo o capítulo anterior, a gente entende melhor este texto, né? Ele isolado, ele não diz muita coisa, ele se torna difícil para fazer a avaliação. Mas quando ele fala da ferrugem, né, daquilo que corrói, que destrói, e que aquilo que parecia tão inabalável, que era uma panela de ferro, quer dizer, a fortaleza de Jerusalém, mesmo assim ela se corroeu, né? A ferrugem, ela acaba corroendo até aquilo que se parece inabalável. E que só uma mudança total para poder recriar uma nova Jerusalém, uma nova sociedade. Mas tá bom, vamos ver lá no próximo grupo, que é o Milcíades, a Lineusa e a Cida. Quem que vai falar? O de vocês. O texto é bem grande, então, se quisessem comentar sobre o texto, o que vocês conseguiram tirar, né? Comentar sobre esse texto. Esse daí vai mais profundo nos corpos das mulheres, né? O nosso é o capítulo 16, que tem 63 versículos. Né? Então, é um texto que fala Jerusalém, a esposa infiel. Então, se remete à figura feminina o tempo inteiro, né? Como se Jerusalém fosse uma prostituta, né? E que tudo que acontece, que são ações abomináveis, né? Atitudes abomináveis, né? Que essa palavra abomináveis o tempo inteiro, que Deus recebe Jerusalém ainda quando ela nasce, então ela está lá no meio do sangue e tal, e Deus socorre para que ela viva. E Jerusalém vive, né? Tanto que ali coloca assim, né, que o pai de Jerusalém seria o amoreu, né? E a Eteia seria a mãe. Então, povos, né? Povos diferentes que se unem e nasce Jerusalém. Então, Jerusalém se torna assim abominável diante do olhar de Deus, né? Porque ele faz uma aliança, mas essa aliança é quebrada com as atitudes que ela tem, né, no dia a dia ali entre o seu povo. Só que ao invés, porque dá a impressão assim que só Jerusalém só tem mulher, não tem homem, né? Todas as atitudes que são abomináveis aos olhos de Deus, tudo se remete à figura feminina, né? E então o povo é como se fosse só feminino. E que Jerusalém depois ela tem uma nó no final, né, do texto ali. Deus novamente ele quebra essa aliança, né, com Jerusalém, e depois ele revê a situação e perdoa, né, como se fosse um perdão assim, e novamente ele cria essa aliança com Jerusalém e que faz até uma comparação, que Jerusalém é pior do que Samaria e Sodoma. Ele faz até essa comparação, né, entre esses povos que eram infiéis a Deus. E assim, nos chamou muita atenção isso, porque o tempo todo Ezequiel, né, o profeta Ezequiel, remete à mulher assim como se fosse o símbolo da traição. O símbolo da prostituição. É bem isso. Né? E agora eu gostaria, né, que a Cida e o... Ainda continuo com o nome dele, que é difícil. Milcíades, comentasse também sobre esse texto, né? Nós, no começo, a gente ficou assim, nossa, meu Deus, o que ele está falando? E era justamente sobre Jerusalém, né? Milcíades e a Cida, se quiserem comentar alguma coisa, ele comparou até, né, que lá no Apocalipse também tem essa figura, né? Esse texto, para mim, foi a primeira vez que eu tive contato com ele, né? E eu não tenho, assim, a evolução na leitura popular da Bíblia conforme vocês têm, né? E então, quando comecei a ler, você começou a ler, eu comecei a ler, meu Deus... Aí eu relacionei com a cidade mesmo de Jerusalém, na hora mesmo, na minha mente, né? Mas como é que falava da mulher, aquelas coisas todas, da traição, da prostituição? Aí eu só agradeço estar fazendo um estudo assim, porque a gente descobre as coisas, né? Porque eu não sabia, eu não tinha conhecimento desse texto. Então, é muito bom esse estudo em grupo,
porque um diz uma coisa, outro diz outro, e a gente vai juntando, né? O saber de um com o outro e vai aprendendo. Eu agradeço imensamente estar aqui com vocês, viu? Mas exatamente as palavras suas, e você já falou, que foi nosso entendimento mesmo. Peça para o menino falar mais alguma coisa, o rapaz que estava conosco. Ele é biblista. Tem uma observação muito interessante, uma contribuição que pode ajudar muito nessa nossa compreensão de Ezequiel. O próprio livro nosso, que nós estamos trabalhando com diretriz, da página 199 a 206, vai falar sobre Ezequiel. Aí vai falar das deportações que aconteceram, das 3 deportações, que inclusive Ana falou no começo dessas deportações. E que vai acontecer que vai ter uma briga por quem vai tomar posse da terra de Jerusalém. Os que ficaram na terra, que eram a maioria, e a parte da elite que foi para o exílio e que depois vão retornar. E lá eles vão ter uma criatividade, vão aprender a escrita, e lá eles vão escrever a história negativa dos povos da terra. Então, eles vão ser colocados como idólatras, como prostituição, como prostitutas. Então, é uma linguagem de difamar o povo que ficou na terra, para que quando eles vão tomar, né, com todo o poderio militar, com a força, ele dizer, olha, a terra não pertence a vocês porque vocês idolatravam, matavam seus filhos, adoravam a outros deuses pagãos, vocês foram pior do que Sodoma, pior do que Samaria. Então, no livro, nós estamos trabalhando com Beatriz, vai contar essa história, nessa narrativa, como é que ela se encaixa, né? Porque não é uma única narrativa só no livro de Ezequiel, né? Tem suas partes, né? Tem as deportações. E a gente for ler, a gente vai compreender melhor essas linguagens, né? Essa linguagem aí de nudez, de prostituição, a forma de difamar mesmo o povo que ficou na terra. Isso é muito interessante. E você vê que isso também, o fruto disso tudo foi a lei, a Torá, e que, em grande parte, exclui a mulher, né? A mulher é uma das mais excluídas dentro nas leis, né? Leis de pureza, as mulheres que foram expulsas, né? Porque casaram casaram e tiveram filhos com os judeus, mas daí o povo de Israel teve que expulsá-las, né? Para poder ter direito à terra e a lei da raça pura. Então, isso, assim, a mulher, de toda forma, ela foi legada a esse desprezo, né? E é interessante que esse texto nos lembra também o profeta Oséias, ele usa muito essa figura do Deus, aquele marido amoroso e que é apaixonado, que é capaz até de perdoar a prostituição da esposa, né? Voltar a levá-la para o deserto para enamorar novamente, voltar ao antigo amor. Então, assim, tem um pouco essa mesma figura de linguagem, parece tudo muito bonito, romântico, mas, de certa forma, legitima esse tipo de pensamento em relação à mulher mesmo. Porque quando voltaram, a violência contra as mulheres foi muito forte. Se for ler Esdras e Neemias, vai ver o quanto essas mulheres foram expulsas e mandadas embora, né, das suas terras, das suas famílias, inclusive, os maridos expulsando as mulheres por conta dessa lei que gerou a partir dessas reflexões também. Né? Então, a prostituição é uma forma muito pesada de jogar a responsabilidade sobre os corpos das mulheres. Tem uma observação nessa tua fala também, me veio em memória, um professor que faz uma crítica muito forte também nessas leituras, e ele vai contar, ele faz essa análise que justamente a mulher foi demonizada nesse período, porque quando os sacerdotes vão tomar o poder, vão criar todas essas narrativas, as mulheres que mais vão resistir. Os homens, os sacerdotes, eles se vendem pelo poder, né? E as mulheres vão lutar até o fim, vão resistir. Então, como elas foram o último grupo que resistiram, né? Porque tinha profetisa nesse período, as mulheres eram sacerdotisas, tinham tudo, ocupavam todos os tipos de cargo. E a partir daí, como elas foram o último grupo a resistir a esse tipo de opressão, dominação, eles vão demonizar ela, expulsar totalmente do templo. Mulher não pode mais ter serviço nenhum no templo porque elas resistiram até o fim. E essa leitura foi feita para demonizar a mulher. É aí que vai surgir a leitura do Gênesis, né? E tantas outras que são muito posteriores. Novelas, né? O próprio livro de Ruth, né? Quer dizer, quantas resistências elas fizeram utilizando o próprio corpo,
né? Tendo que seduzir mesmo para poder garantir seus direitos. Aquelas novelas, né, que no período sapienciais ali, todas são fruto desse contexto. Ficou o último grupo, é o grupo que está o Edmilson, quem mais estava ali no seu grupo? A Marina, a Lucilene, a Porfíria e a Ramira. Ramira. Podem falar, então. Vocês são os últimos, já dão a chave. O texto é grande, né? Mas tem umas coisas pesadas ali. O que vocês contam para nós? Tem coisa pesadíssima, que isso aqui nunca vai ser lido na igreja, gente. Na liturgia. E acho que nem nas comunidades. Boa. Não tem condição. Vocês Verdade. querem falar, gente? Alguém poderia falar sobre o texto? Porque o pessoal fica curioso, porque não leram. Ou Vai. leram. Coisa pesada, tem que ler, cara. Vocês leiam esse texto de verdade, para vocês sentirem o peso dele. Mas aqui, o profeta ele faz uma comparação entre prostitutas, né? Duas prostitutas, que ele relaciona que uma é Samaria e a outra é Jerusalém. Então, ele faz tudo numa linguagem figurativa, mas, assim, de uma forma muito explícita, sabe? E ele coloca que como se fosse o próprio Deus falando, sabe? Em primeira pessoa. Então, é bem dolorido para a gente, que é mulher, ouvir esse tipo de comparação que é feita aqui. O Edmilson se recusou a fazer uma leitura porque estava pesado demais para ler. E realmente é difícil. As meninas querem comentar? Ou Edmilson? Eu não me sinto à vontade, porque, para mim, é muita violência contra os corpos de vocês como palavra de Deus, né? É uma coisa assim muito rápida. A metáfora é a mesma que aparece em outros lugares. Capítulo 16 fala de Jerusalém como uma prostituta e agora Israel, Norte e Judá como duas irmãs que vão se prostituir e se oferecer e vão dar os peitos, e vão dar tudo, e querem pinto grande. É essa linguagem chula e grosseira de Ezequiel. Ele fala mesmo no texto que as mulheres vão procurar pinto grande, tamanho de um jumento, né? Assim, mas, assim, eu não consigo entender textos como esse como, é fruto da época, é fruto do contexto. Não, isso é fruto da visão das elites, que até hoje agem assim. Vocês estão aí à disposição, vocês não prestam, vocês... E aí a Vânia puxou o Oséias. Eu concordo, Vânia, é a mesma metáfora. Só que a linguagem de Oséia é uma linguagem respeitosa. Na segunda parte do poema do capítulo 4 é o que tem de mais lindo. Quer dizer, e a discussão que a gente tem é a mulher obrigada a se prostituir lá em Oséias, né? A Gomer, ela é obrigada a se tornar uma sacerdotisa sagrada, para ser mais precisa, uma Kedeshá, né? Ao passo que aqui não, aqui... E agora tem um detalhe que eu acho que, para mim, mais incomoda. Por que precisa usar essas metáforas? Israel Norte não teve uma mulher como rainha em toda a sua história. Judá, em mais de 400 anos na família do poder, teve uma única mulher, Atalia, que foi derrubada. Ficou só 5 anos no poder. Quer dizer, foram só homens que se prostituíram com o Egito e com a Síria, que a imagem é essa. Então, por que os homens fazem acordo, os homens exploram, os homens são os putos, os prostitutos, e a gente tem que usar uma imagem feminina? Eu não consigo salvar esses textos, não. É o capítulo 23 que a gente estava lendo, Ezequiel 23, tá? Que é feio, é grosseiro, é chulo, e se agride a mim, eu penso ao corpo de vocês, mulheres. Foi bem dado, assim, bem interessante a comparação que a Ana Selma fez, justamente com aquelas imagens que a gente via da Dilma nas bombas dos carros, né? Uma imagem grosseira.
e que isso dói em todas nós, né? Doía, foi assim, uma figura misógina, uma figura violenta, e acho que todo mundo sabe do que a gente está falando, né? Foi colocado no período do impeachment, nas bombas de gasolina, na bomba de gasolina não, no tanque, no tanque de carro, né? Uma imagem, um adesivo. Então, assim, é usar esse tipo de linguagem para poder fazer uma crítica. Eu acho que a gente, assim, podemos pensar que podemos ser criativos nas diversas formas de crítica que se passam, mas nunca ofender ou usar, né, o corpo das mulheres para poder fazer essa crítica. Tem que perguntar, será que elas gostaram, acharam engraçado isso, né? Como a gente A- vê muitas vezes. Até para a primeira-dama, a esposa do presidente, várias vezes eu vejo também se dirigirem a ela como prostituta, né? Esse mesmo povo, esse mesmo grupo, essa mesma elite se dirige dessa forma à figura das mulheres, né? Principalmente as que sobressaem em alguma coisa, né? Então eles fazem o mesmo tratamento, né? É terrível, e ainda assim com aval de religiosos, né? Quanto a Dilma, na época, era um horror, eu procurava nem ver essas coisas, mas, infelizmente, com o aval da própria igreja aí, é conservadora, essa igreja que está aí, né? E que concorda, né, com a figura da mulher, né? Que é colocada dessa forma aí, infelizmente. Eu acho que assim, tem uma questão bem interessante que a história ela é cíclica em muitos acontecimentos, né? Um fato que a gente pode observar muito é essa manipulação da imagem de outros povos, a criação de uma regra moral, principalmente regras morais, né? As regras morais servem para balizar muita coisa. Isso serviu até para o que vimos no Brasil, né? Com o advento do cristianismo aqui e a consideração dos povos indígenas como incultos ou mesmo até depravados em alguns momentos também. E aí a gente pode pegar as mulheres negras que foram levadas a isso também para justificar, em certo ponto, a utilização delas como objetos sexuais em muitas culturas aí. Então, esse texto só me remete a ver como essa manipulação, né, um pouco asquerosa, feita por parte principalmente das elites dominantes vindas de homens, né, claro, o quanto elas utilizam isso para justificar. E é uma justificativa que, em dado momento, em dada situação histórica, é aceita. E isso, para mim, é que dói. O quanto ela foi aceita, como ela foi aceita naquela época, como foi aceita com os índios, como foram aceitos com os negros, como foi aceito com Dilma. E por aí o que vai ser aceito no futuro. É isso que me deixa mais um pouco desesperançoso, né, quando eu vejo esses relatos. Esse é o tipo do texto que, se for lido por fundamentalistas, ele se torna perigoso, né? Porque olha um trechinho que ele diz aqui, ó. A Assembleia as apedreje e as mate pela espada. Que seus filhos e filhas sejam assassinados e suas casas sejam incendiadas. Imagina isso, coisa, né? Sendo pregado sem a devida análise, né? Contextualização ali. E aí vai ser a palavra de Deus. né? Mas, Marina, bom, e as bruxas que foram queimadas? Todas mulheres. Pois é. Marina, nessa mesma parte que você falou, Marina, aí no versículo 44, olha o tamanho da gravidade. Pula ao encontro dela, como se vai a uma prostituta. E assim a procuraram. Fala o nome de ambas. Essas duas mulheres depravadas. Mas homens justos é que julgarão essas duas. E a sentença contra elas será a condenação que se dá a mulheres adultas e assassinas, né? Serão os homens justos que julgarão, né, essas mulheres. Olha só a linguagem do texto. Homens justos. Os homens de bem.
Como se Cidadão diz, de bem, né? Os cidadãos de bem, isso mesmo. E a gente pode até acrescentar, né? Que até você falou que se alguém lê, alguém fundamentalista lê, não, eles já leem. Eles já leem esses textos. Eles já utilizam esses textos e eles já fazem a divulgação de textos com essa vertente para justificar esse pensamento e dar uma razão. É Deus, tá? É Deus que está falando. Vamos sempre lembrar disso. É Deus que está falando, então você só obedece. Oráculo de Javé. Ainda bem que nós, sempre que vamos ler o Antigo Testamento, ele tem que passar pelo crivo do Novo Testamento, né? Quem é esse justo que vai julgar essa mulher? Jesus falou, vocês estão aí, trouxeram ela? Atira a primeira pedra. Possivelmente, isso aí é por minha conta, ele disse, qual de vocês não praticou até hoje esse mesmo pecado? Aí é onde a gente se pergunta qual é o critério que, às vezes, a igreja utiliza para poder eleger alguns livros que sejam estudados no meio da Bíblia, né? Sem dar a devida orientação, ou sei lá, porque aí a comunidade não está preparada para esse tipo de leitura. Às vezes, nós estamos aqui fazendo essa leitura crítica, né? Quer dizer, nem tudo é lindo, maravilhoso, ai, como que o profeta fala bonito, né? Mas que tem coisas feias e que a gente tem que aprender a desconstruir e saber como lidar com esse texto, né? O que tirar disso na nossa vida pastoral, né? Eu lembro que até o Orofino, ele falou assim, olha, a gente tem que saber pensar algumas coisas que dá para a gente aproveitar pastoralmente, né? Mas nem tudo dá para ser lido. E aí é onde a gente fica perguntando qual é o critério, né, que às vezes a CNBB utiliza para pegar os textos, alguns textos, né? Não vou dizer que não tenha coisas boas no livro do profeta, tem muita coisa boa. Isso nós vamos ver, inclusive, nos 2 próximos encontros, né? Que nós vamos trabalhar sobre a ovelha perdida, sobre o espírito que reaviva a esperança, né? No texto dos ossos secos. Dá para extrair muita coisa boa, mas a gente tem que ter consciência que, né, existem limitações nos textos que a gente tem que aprender a observar e a resistir a esse tipo de leitura também, né? Eu não sei se o Edmilson poderia nos ajudar. Nós vamos ter depois agora um vídeo rapidinho da Ana Selma, né, concluindo essa nossa reflexão, mas se alguém quiser falar alguma coisa, ou o Edmilson quiser nos ajudar a fechar com algum parecer, alguma coisa que nos ajude, e a gente já vai para o nosso encerramento, que já são 21h20. Ó, Vânia, só queria falar, diante dessa, né, que deixa a gente até chocado, porque nós não tivemos um acesso a essa leitura, pelo menos eu, né? Nós temos que estar instrumentalizados de quem escreveu isso, para quem escreveu, em que contexto, para que a gente possa, na comunidade, enfim, onde a gente vive, ter uma facilidade, uma clareza, né, de explicar e de expor, porque é terrível isso, né? É terrível. E é importante que a gente possa deixar mais esmiuçado para poder, porque ali às vezes, né, a gente teve dificuldade na leitura ali, dúvidas, né? É importante que a gente saia instrumentalizado. E não é É isso. fácil, né? Porque a gente é como diz a música do Padre Zezinho, dai a palavra certa, na hora certa, no momento certo. Quer dizer, a gente No tem que momento aprender a certo. pensar as coisas boas da palavra, mas sem tendo consciência de que tem textos que nós vamos enfrentar situações difíceis até para a gente, né? Aceitar, engolir, isso aí é o tal do rolo amargo que já é ruim até no digerir, não é só no estômago, não. Quer falar Ciro, alguma coisa aqui mais? ajuda bem. A partir da página 199 até 206, ajuda bem a compreender um pouco quem está escrevendo para quem nessa leitura nossa aqui do livro de Ezequiel. Ajuda muito. E é bom lembrar, Melciades, que nós vamos continuar o nosso estudo, mas a gente para com esse livro
E nós vamos entrar em outro, que é do Deuteronômio, que vai entender um pouquinho as leis ali. Mas a gente tem um livro, aí fica a critério da gente continuar a leitura individualmente, né? Ô, Vânia, eu achei Uhum. interessante ontem o ministro, né? Eu fui à igreja, na missa, e daí ele dizia assim, né, que nós temos o mês de agosto, setembro e outubro. Agosto, o mês das vocações. Setembro, o mês da Bíblia. Então, e outubro, o mês das missões. Então, vocação, você vai conhecer qual é a sua vocação. O mês de setembro, nós vamos aprender a palavra. E no mês das missões, nós vamos seguir em frente e passar isso que nós aprendemos, né? Eu achei interessante esse resumo dele. Aqui em Campina Grande, eu moro em Campina Grande, Paraíba. Achei interessante também que foi anunciado o estudo do tema do mês da Bíblia, não é o profeta Ezequiel que nós estamos estudando, não é isso? Aí eu fui ver o tema que está sendo proposto aqui na paróquia, perto da minha casa. É estudar o Novo Testamento. Não tem nada a ver. Ainda bem que tem o SEBI, né, para promover esses encontros, o SEBI, para a gente despertar um pouco o sentido do tema do mês da Bíblia. Porque, para mim, é um pouco complicado, mas aos poucos a gente vai se adequando e vai chegando a um entendimento, junto com o grupo, né? É que a Bíblia nos capacita, né? A Bíblia nos capacita. Gente, vamos partir para o encerramento também? Edmilson, você gostaria de falar alguma coisa para nos ajudar nessa reflexão? Gratidão, estou aprendendo junto, Vânia. Porque a gente está aqui para aprender, para construir junto. Então tá, vamos ver o que a Ana Selma tem para nos dizer, que ela deixou uma mensagem final. Está na mão aí, Marina? Sim. E aí, terminando, a gente já faz a nossa reflexão, oração final. E aí, como é que foi a reflexão nos grupos? Desejo que tenha sido bastante proveitosa. E vou fazer aqui uma análise que vocês já devem até ter dito essas coisas, né? Mas para a gente sedimentar bastante essas reflexões, para a gente perceber essas outras vozes, né? O grupo que ficou com Ezequiel 4, né, da comida racionada. A gente sabe que comida racionada não é experiência de pessoas da elite, né? As pessoas racionadas, que tiveram seus alimentos racionados, é a do povo mais empobrecido, né? A gente pode analisar assim, não foram pessoas pobres para o exílio. Realmente não foram, as pessoas pobres ficaram na terra, mas foram pessoas menos abastadas para lá, para o exílio. E essas pessoas também levavam as pessoas que eram escravizadas nos seus clãs, essas pessoas não tiveram a mesma experiência de exílio da primeira leva, né? Os pequenos comerciantes, né, os pequenos artesãos, né, e suas famílias, né, e muitos dos seus funcionários não tiveram a mesma experiência do rei, dos sacerdotes, dos altos funcionários, né? É só a gente lembrar da época da Covid, que o pessoal tinha mania de dizer que estávamos todos no mesmo barco. E a gente fazia questão de lembrar, não, no mesmo barco nós não estamos, a gente pode estar no mesmo mar, mas tem uns que estão de iate e tem outros que estão se segurando numa tabuzinha para não afundar, né? Então, era nessa mesma situação lá do exílio. Não foram as pessoas pobres, porque essas ficaram na terra, mas nem todo mundo que foi para o exílio foi na mesma condição, né? Então, a gente, nesse texto de comida racionada, de água racionada, a gente percebe que não é uma experiência das pessoas da elite, né? Então, aí a gente já consegue perceber, ouvir vozes de outros grupos que não seja do grupo de Ezequiel, né? O outro grupo que ficou das profetisas, eu já tinha falado um pouco delas, né? Mas é bom a gente ler o texto e pensar sobre a relação, porque o Ezequiel
ele pôde desqualificá-las de muitas formas, mas não pôde negar o nome de profetisas. Né? E o profeta, a profetisa, é aquela que fala em nome de Deus. Então, isso não foi retirado dessas mulheres. Então, é bom a gente perceber a força disso, né? Que foi retirado muita coisa, mas o texto está lá garantindo que elas receberam o nome de profetisas. Quem ficou com o capítulo 24, né, da parábola da panela, é outra memória que não é de elite, gente, né? A gente pode perceber quem é que tem experiência de panela enferrujada. Não é questão de homens e nem de gente rica. Né? Então, a gente já consegue escutar também nesses textos outras vozes, que não seja do pessoal ligado ao templo, que tinha a questão do puro e do impuro, que não ia mexer com sujeiras. Né? Imagine uma panela enferrujada. Quem é que tem o conhecimento de saber que ela tem que ficar no fogo, ficar muito quente para poder tirar a ferrugem? Isso é experiência de gente, de mulher, né? Porque no período bíblico existia essa divisão sexual do trabalho, como ainda hoje ainda tem alguns trabalhos que são tipicamente de mulheres e tipicamente de homens. Naquela época isso ainda era muito mais acentuado, muito mais forte. Então, essa questão de panela enferrujada, de panela enferrujada, não é memória de gente da elite, não é memória de homem e não é memória de sacerdote. Né? Mesmo Ezequiel, o grupo do Ezequiel, né, não tendo mais o templo para eles, né, não tendo mais a questão dos sacrifícios e tudo mais, mas muito desse imaginário, da sua forma de ver o mundo, da sua forma de se relacionar no mundo, permanece. Né? A sua imagem de Deus. Então, tudo isso é muito forte, é muito arraigado, as pessoas não perdem de uma hora para outra. Né? E o último grupo que ficou com o capítulo 34, né, que vai falar dos maus pastores, né, que pegam tudo de suas ovelhas, isso também não é crítica da elite, que a elite vai fazer muitas críticas, mas não vai se fazer essa autocrítica. E esses pastores podem ser os dirigentes e podem ser os sacerdotes, né? São as pessoas que estão lá no topo, que é por causa delas que as pessoas estavam no exílio, pelas má condução das políticas públicas, né? das suas relações e suas questões externas políticas. O povo não tem, né, gerência sobre isso. Né, as políticas públicas, como eles, políticas internacionais, isso é coisa lá do alto escalão. E eles, por mais que tenham passado por um processo de conversão, por um processo de autoanálise, eles nunca iam fazer uma autocrítica como do texto de 34, né, do capítulo 34 de Ezequiel. É muito forte isso. Né? Então, são pessoas que estão pagando pelo um preço altíssimo de consequências de ações e de condições que não foram diretamente elas que fizeram. Então, se a gente ler com bastante cuidado, a gente vai perceber que é uma crítica bem contundente, mas que não é um sacerdote fazendo uma autocrítica, não é um rei fazendo uma autocrítica, não é. Né? A gente consegue perceber muitas dessas dinâmicas. Né? Tem o capítulo 37, que aí é um capítulo de muita esperança, né, de resistência, mas a gente também vai ver que não é de pessoas que são muito ligadas à pureza ritual. Elas não vão estar ligadas ao que é impuro, que são os ossos. O que significa esses ossos secos? São pessoas que foram mortas e não foram enterradas. Então, aquele campo está impuro, aqueles ossos são impuros. Então, por mais que essas pessoas tenham passado por uma experiência muito forte, mas aí isso ainda é muito arraigado, dessa coisa da pureza e da impureza. E a gente vê depois dos capítulos 40 a 48 que isso vai ficar muito mais acirrado, essa questão da pureza ritual, né? Porque são essas leis que depois vão determinar toda a volta do exílio. Então, a gente vê que não teve tanta mudança assim, né? Que isso é muito forte, é muito arraigado. Então, desejando que não vou poder responder as perguntas, né? Porque está gravado, mas que as reflexões tenham sido boas,
e que a gente possa perceber a luta dos pequenos, a luta das mulheres, a resistência desses grupos pequenos que estavam lá no exílio e que verdadeiramente sofreram muito mais do que os grupos da elite, né? Então, boa noite, gratidão imensa. É uma alegria muito grande poder ter tido essa experiência com vocês. Um forte abraço. Então, gente, só justificando aqui, né, que a gente tinha pensado nos textos, que inclusive ela tinha, comentou aí sobre o texto do Bom Pastor e dos Ossos Secos, mas que seriam os nossos 2 próximos círculos bíblicos. Aí a gente sugeriu de trocar esses 2 textos pela reflexão dessas últimos, do 13 e do 20, como que é? É do 16 ao 23, né? Que são os que mais pega pesado no corpo das mulheres. Então, a gente substituiu o texto, mas valeu a reflexão dela para os próximos encontros que nós vamos ter. E assim, a gente, né, encerrando, eu peço para a Marcela, Luciene, que vão fazer a nossa reflexão finalzinha para a gente já ir se despedindo. Marcela. Eu e a Luciene, então, vamos terminar com uma ladainha bíblica das mulheres. Séfora e Fuá, pastoras do Egito, que defenderam a descendência do povo de Israel. Caminhe conosco e nos ajude a sairmos às pressas, porque a vida clama. Míria, profetisa e cantora do Êxodo, que celebrou com seus instrumentos musicais o triunfo de Javé, compartilhando a alegria com todo o povo. Caminhe conosco e nos ajude a sairmos às pressas, porque a vida clama. Raabe, prostituta, defensora de sua família, que permitiu ao povo entrar na terra prometida. Caminhe conosco e nos ajude a sairmos às pressas, porque a vida clama. Débora, profetisa e juíza de Israel, que uniu as tribos para fortalecer sua identidade e vencer os inimigos. Caminhe conosco e nos ajude a sairmos às pressas, porque a vida clama. Judite, que assumiu em nome de seu povo a defesa contra o inimigo. Caminhe conosco e nos ajude a sairmos às pressas, porque a vida clama. Isabel, que na velhice recebeu o amor de Deus e na fidelidade gerou o grande profeta João Batista. Caminhe conosco e nos ajude a sairmos às pressas, porque a vida clama. Maria de Nazaré, ajude-nos a ter atitudes proféticas em defesa do direito e da justiça. Caminhe conosco e nos ajude a sairmos às pressas, porque a vida clama. Mulher samaritana, que ao encontrar o Messias, tornou-se discípula anunciadora da boa notícia aos irmãos. Caminhe conosco e nos ajude a sairmos às pressas, porque a vida clama. Maria Madalena, que na manhã da Páscoa encontrou Jesus vivo e o anunciou aos irmãos. Caminhe conosco e nos ajude a sairmos às pressas, porque a vida clama. Priscila, Lídia e donas de casa das primeiras comunidades, que difundiram o Evangelho pela Europa e pela Ásia Menor, formando comunidades. Caminhe conosco e nos ajudem a sairmos às pressas, porque a vida clama. Viúva de Sarepta, que compartilhou tudo o que tinha em sua casa, saciando a fome de Elias. Ajude-nos a partilhar a nossa vida com quem tem fome de mais vida. Caminhe conosco e nos ajude a sairmos às pressas, porque a vida clama.
Marta e Maria, que acolheram Jesus em sua casa, ensina-nos a acolher em nós a nossa irmã de comunidade e toda irmã que precisa ser acolhida em sua realidade. Caminhe conosco e nos ajude a sairmos às pressas, porque a vida clama. E hoje, onde estão as mulheres? Com elas, o grito profético deverá ecoar pelo planeta. Essas mulheres são, no seu dia a dia, as Marias, solidárias na defesa da vida, o bom samaritano cheio de misericórdia para com o seu próximo. Elas estão saindo às pressas, porque a vida clama. Amém. E a vida clama. Vamos caminhar, continuar a nossa caminhada, né? E agradecendo aqui a cada uma de vocês, e que a gente possa ter uma semana abençoada, né? Refletindo essas palavras e aquilo que nos fortalece cada vez mais na nossa caminhada. Um bom resto de semana e que Deus nos abençoe. Ezequiel, a cidade é panela, bem suja, enferrujada. Não há fogo que arranque a ferrugem, sujeira incrustada. Sacerdote tu eras e agora sentinela te deves tornar, animar tua gente exilada sem reclamar. Ezequiel, nós também recebemos fogo, espírito, paixão, para tirar deste mundo a ferrugem que é desamor, desunião. Ser constante na vida é difícil, é sempre recomeçar, carregando o peso uns dos outros